Eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Drummond, o Gauche. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Olá pessoal, estamos de volta, Café para Dois, segunda temporada. Tava com saudades, Marcos? Que prazer voltar, tava com saudade também de gravar. E voltando agora com uma nova temporada, novos personagens e que responsabilidade, né? Não só fazer uma segunda temporada, mas começar essa segunda temporada com um poeta como o Drummond. Porque a gente foi alto, né? A gente mirou lá nas nuvens. A gente achou, né, que seria bacana que ele abençoasse essa segunda temporada. Então a ideia é hoje voltar conversando e tentar uma aproximação a esse poeta que é, sem dúvida, o maior poeta do século XX no Brasil, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer poeta. Aliás, como a gente sempre começa, para quem ouviu nossa primeira temporada, essa é sempre a nossa primeira aproximação, falando um pouquinho sobre a nossa experiência pessoal, ou o nosso gosto, né, pessoal com esses personagens, no caso esse poeta. Quem é o Drummond para você? Como é que é a sua relação com o poeta? Qual é o seu Drummond favorito, né? Esse poeta que ele viveu muito, a gente vai falar sobre ele aqui, produziu muita coisa, então é mais difícil a gente selecionar alguma coisa, né, do Drummond. A gente fala sobre fases do Drummond. É um poeta aqui, de fases e um poeta de faces, né? Ele já se definiu logo no seu primeiro livro, no poema de abertura do seu primeiro livro, né? Alguma Poesia, de 1930, como um poeta de sete faces, mas acho que sete ainda são poucas, né? Para um poeta que não é só poeta, também é cronista, autor de algumas das crônicas mais sensacionais da literatura brasileira, contista, né? Mas como poeta, eu acho que vale a pena a gente lembrar que ele é um homem que atravessou o século XX. Né? Ele nasce em 1902 e morre em 1987. Então ele pegou as duas grandes guerras, ele pegou a ditadura do Getúlio Vargas, ele pegou a ditadura militar, só não viu a queda do Muro de Berlim porque faltaram 2 anos. Né? Então ele é um poeta que realmente atravessa um período muito controverso, muito complicado da história brasileira e mundial e vai mudando, né? Eu acho assim que o meu Drummond preferido, aquele que mais me toca, aquele que eu sempre volto e releio, é o Drummond do segundo momento, é o Drummond dos anos 40, nós vamos falar um pouco disso aqui, né? É o Drummond social, é o Drummond da Rosa do Povo. Na minha opinião, a Rosa do Povo é a obra-prima, assim, é a obra máxima do Drummond. Então esse é o meu Drummond favorito, não sei qual é o seu. Mas você tem um Drummond favorito. Antes, se você me perguntasse isso há alguns anos, eu ia cravar a mesma resposta, né? Que você é um poeta difícil, né? A gente comentava aqui um pouquinho antes de começar a gravação, que o Drummond é aquele poeta que está um pouco mais distante da gente, né? No sentido de que é uma aproximação, no meu caso pelo menos, mais cerebral, não tão afetiva como é no caso o Bandeira, que foi um escolhido da nossa primeira temporada e que é um poeta muito mais palatável, mais próximo para mim, né? O Drummond é um poeta que ele vem chegando conforme
eu vou ficando mais madura, hoje é um poeta que eu leio mais, me aproximo mais, ouso mais. E há alguns anos essa resposta é o sentimento do mundo, né? O livro, para mim, que é a obra-prima do Drummond. Da fase social da fase também, social né? também. Da fase social dos anos 40. Que eu acho que ainda é a minha obra favorita. Mas eu confesso que, também falaremos a respeito disso, o Drummond da terceira fase, o Drummond dos tempos de madureza, é um Drummond que, conforme os anos estão passando, tem sido um Drummond que tem falado muito comigo. Um Drummond mais melancólico, mais ensimesmado, mais depressivo de uma certa forma. Mais clássico também, né? Pois é. Que se opõe ao Drummond modernista dos primeiros tempos, né? E é interessante isso, porque o Bandeira, contemporâneo do Drummond, quer dizer, os dois são nomes, assim, imensos, né, do nosso modernismo. Parece que a magia do Bandeira é essa magia do estilo simples, né, do estilo humilde. Parece que tudo que o Bandeira toca vira poesia, por mais simples ou por mais prosaico que seja, né? Me parece que o Drummond é o exato oposto. O Drummond é o poeta da complexidade, lutar grande, né? com as palavras, é uma luta vã, quer dizer, parece que pro Drummond tudo é difícil, né? A simplicidade do Bandeira, no Drummond, é luta, é busca, é reflexão, é meditação. Então são grandes poetas, mas eles são muito diferentes. Muito diferentes, né? Eu acho que o Drummond é mais filosófico. Eu ouso dizer que o Drummond é o poeta, pelo menos que eu conheço, que mais usa a palavra mundo. Sim. Drummond usa muito a palavra mundo, né? Sentimento do mundo. Mundo vasto. Máquina do mundo. Máquina do mundo. Então, assim, de fato, há uma intenção do poeta de abarcar esse todo, né? É um poeta que mergulha. Os ombros suportam o mundo. Né? Tem um desejo de totalidade, vamos colocar assim. De compreensão das coisas, né? De reflexão. De reflexão, né? E o Bandeira é aquele que diz que a poesia tá nas chinelas, que eu amo essa frase. É o poeta do pequeno, do pequeno, né? Do seu que pequeno joga a luz mundo. no pequeno. E são dois, a gente ama os dois, e que sorte a nossa, né, de nós termos esses dois grandes poetas escrevendo em língua portuguesa no Brasil. No Brasil, né? E na mesma época. E na mesma época contemporânea. Mas é legal, acho que a gente, para quem está nos ouvindo, deixar claro, primeiro, isso aqui é uma aproximação da poesia drummondiana, né? A gente não tem, o Café não tem a menor intenção de ser um mergulho vertical em nenhum poema. De esgotar uma obra tão complexa, imagina, né? De um poeta também, que você falou do Bandeira, como esse poeta, assim, do menor, né? Que para quem não ouviu o episódio da primeira temporada, a gente recomenda que ouça, claro. Porque realmente é um episódio do qual a gente gosta muito. E o Drummond, quer dizer, enquanto o Bandeira era o poeta do seu quarto, né? O Drummond era uma espécie de um poeta público também, né? Um poeta que, de certa forma, sintetizou o sentimento da sua época, né? Então, acho que se a gente quer entender os anos 30, os anos 40, os anos 50... A questão da guerra. É lá no Drummond, quer dizer, é a voz lírica que melhor sintetizou isso. Então, ele é um poeta público, né? Ele é um poeta que fala em nome, digamos assim, dessa geração, daquele período. Um homem do seu tempo, Um homem do seu tempo. E um homem do século XX, um século, né, completamente catastrófico, e a sua poesia tem esses altos e baixos. Mas mesmo que a gente fale, né, de vários Drummonds, a gente fala aqui de títulos de obras, né, eu acho que existe uma constante, não sei se você concorda comigo, na poesia do Drummond, que é um mesmo sentimento diante da vida, diante do outro, uma certa forma de estar no mundo, que ele resumiu nessa palavra maravilhosa que está lá no seu primeiro poema, né? Quando ele diz que nasceu em um anjo, mas não é um anjo de luz, né? Não é um anjo assim, Gabriel, é um anjo torto, dos que vive na sombra, né? Então é um anjo de trevas, deu a ele uma maldição, não sei se é bem essa palavra, né? O condenou a ser gauche na vida. Porque é claro que a gente não escolheu o título do episódio aleatoriamente, né, gente? O gauche é esse que vai ser condenado a ser o esquerdo, né? Aquele que vai estar sempre, de uma certa forma, à margem do processo. De uma certa forma, o Marx vai contar aqui a origem, eu adoro essa explicação, porque acho que elucida maravilhosamente bem o termo, mas acho que é interessante também colocar como o fato de ser gauche na poesia drummondiana e de se colocar como um gauche dá também uma certa liberdade para esse poeta, né? Porque é assim, olha, eu sou gauche, ou seja,
eu não tenho um comprometimento com nada, não esperem muita coisa de mim. Eu não pertenço. Eu não pertenço. Então, assim, eu não preciso cumprir nenhuma meta ou fazer, né, algum script. Me parece que esse gauchismo, né, que o Drummond se auto-anuncia na sua primeira estrofe do seu primeiro poema. Um cartão de visitas, né? Exato. Um poema de abertura. Também lhe dá uma liberdade de criação e isso vai perpassar, né, como você bem falou, a obra toda dele. Em alguns momentos isso é mais explícito, em outros menos, mas o tempo inteiro vai estar ali, né? E eu acho que é legal você comentar sobre a origem desse termo, que é uma história maravilhosa. O gauche é o que, como você falou, o estranho, o desajustado, o inadaptado. Portanto, é aquele que pode olhar de longe. Né? Então acho que isso dá a liberdade do Drummond dele ficar de canto, já que ele não é o protagonista, né? E o Mário de Andrade, né, dizia que a obra do Drummond é uma obra de tímido, né? É uma obra de quem tem medo, porque a origem da palavra tímido é temer, né? É aquele que tem medo de participar porque se sente estranho. Então fica só olhando, né? Olhando ironicamente, mas olhando distante. E gauche não é uma palavra, obviamente, do português, né? É uma palavra do francês. E gauche em francês é literalmente esquerda, né? A mão esquerda, virar a esquerda política também, né? Se usa o termo gauche. Só que o Drummond, na verdade, parece estar se inspirando num poema do Charles Baudelaire, que é o grande inaugurador da modernidade na poesia francesa, né? E o Baudelaire tem um poema em que ele fala, o famoso poema do Albatroz, né? Em que ele fala de um pássaro belíssimo, com as suas asas gigantes. Quando ele tá voando, é realmente um espetáculo, assim, estético, ele é potente, ele é grandioso. E o Baudelaire conta nesse poema, belíssimo, que os tripulantes de um navio estão, assim, em alto mar, é uma viagem muito tediosa, e eles capturam um albatroz, apenas para se divertirem. Pegam o albatroz e o colocam no convés do navio e obrigam o albatroz a andar. Só que as asas dele são tão grandes que ele tropeça na própria asa e as pessoas então riem dele, colocam fumaça de cachimbo na boca dele. Quer dizer, as pessoas riem do pássaro que, quando está nas alturas, é belíssimo. Quando é obrigado a andar no chão, ele tropeça, ele é feio, ele é desajustado. E o Baudelaire usa a palavra gauche, né? Em um dos versos, ele descreve esse albatroz como comme il est gauche, né? Como ele é esquerdo, torto. É uma metáfora do poeta, né? Quando o poeta está nas alturas, digamos assim, o poeta romântico, observando, né? Ele tudo, tem liberdade, né? Ele voa de forma altaneira. Quando o poeta moderno é obrigado a falar da vida, do resto do chão, aí ele nunca se encaixa, né? Ainda mais numa sociedade capitalista, ele vai ser sempre o gauche, né? O estranho. Esse gauche, essa história é maravilhosa. E esse gauche, no caso do Drummond, é algo que está presente, claro, na poesia do Drummond, mas também é presente quando a gente olha a biografia do Drummond. A biografia do Drummond. Porque sim. O Drummond, para quem não... né, Carlos Drummond de Andrade, ele é de Itabira, claro, como está ali Minas Gerais. Minas Gerais, que é uma cidade de Minas. Uma cidade caracterizada pela extração de minério de ferro, sim. que atraiu, inclusive, muitos ingleses, muitos franceses no início do século XX por conta da mineração, porque tinha ali jazidas. E a cidade foi totalmente destruída, assolada. Pela nada, né? Aliás, é uma visão, assim, uma das mais impressionantes. Essa é a palavra que eu já vi na minha vida. Eu tive a oportunidade de ir para Itabira e olhar, né, isso em loco, acaba sendo um lugar de extração de minério de ferro, é uma área inóspita, não tem nada, não nasce nada naquele lugar. As montanhas todas destruídas, devassadas. Carcomidas. Né? Eu fico imaginando que não era para o poeta, né, que nasceu ali ter visto, porque ele acompanha, né, o início dessa destruição. Hoje já está tudo destruído. Na época era o início dessa extração toda. E o Drummond, ele cresce nessa família que era uma família aristocrata, mas em decadência. Uma aristocracia em decadência. Que tinha sido uma família escravagista, escravocrata, mas que no início do século XX estava perdendo, inclusive financeiramente, seu status. E o Drummond, ele é obrigado, dentre várias outras coisas, a, por exemplo, estudar. E tem várias histórias famosas, dentre elas a relação
hiper conflituosa com o pai. O pai que é tema de muitos poemas. Muitos poemas. Porque o Drummond, ele não seguiu um caminho mais ou menos predestinado. Aquilo que era esperado dele, que ele cuidasse das terras da família, que ele fosse um fazendeiro, né? Que ele desse continuidade a esse projeto dessa família da aristocracia rural mineira. E ele não, ele foi fazer faculdade de farmácia, ele virou poeta, né? Na verdade, ele vai fazer farmácia porque o pai exige que ele faça alguma faculdade. Ele não queria fazer farmácia, né? E aí essa história é ótima, porque ele faz a faculdade, a gente tem acesso a tudo do Drummond, um negócio também questionável aí até que ponto isso é legítimo, mas enfim. Até os boletins da faculdade de farmácia do Drummond a gente tem, ele era um excelente aluno. Excelente aluno. Ele se forma, ele literalmente faz um negócio que é brega pra caramba, mas todo mundo faz, que ela enquadra o diploma, dá para o pai de presente, fala assim, ó, você queria que eu fizesse farmácia, tá aqui o diploma, e depois ele vai fazer o que ele queria. E vai pro Rio de Janeiro, ir pro Rio de Janeiro. E começa uma carreira literária, mas parece que o Drummond nunca conseguiu superar essa relação conflituosa com o pai, né? O fato dele não ser um continuador da família, mas pelo contrário, ser alguém que rompe, né? Rompe com essa pressão familiar. Aquele poema é o A Mesa, né? Que é Os Bens e o Sangue, também é um belo poema em que ele fala sobre isso. Mas é curioso, porque digamos assim, que na família, o Drummond é, então, um ser estranho. Não é? Quer dizer, ele é gauche. E ele foge da família, ele foge de Itabira, né? E primeiro vai para Belo Horizonte, onde ele começa a se integrar com outros poetas, aquele vento do modernismo paulista, tá chegando em Minas Gerais, e depois ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele também não vai se sentir integrado. Né? Quer dizer, ele vai sentir um caipira, um mineiro, né? Tem aquele famoso poema que ele diz, na roça penso no elevador penso na roça. Então parece que o Drummond, em qualquer lugar que ele esteja, ele sempre vai se sentir um estrangeiro. Na sua própria terra, na sua própria família, ou mesmo na cidade que ele escolheu, onde ele viveu a vida inteira, que foi o Rio de Janeiro. Né? Reforçando essa coisa, né, do gauche presente na biografia. E ainda biograficamente, lógico, a gente poderia ficar aqui falando de inúmeras histórias. Tem várias que são assim, quase se tornaram marcos da história do Drummond, né? O fato dele ter sido expulso do colégio porque arrumou uma briga com um professor de português. Que o chamou de anarquista. Isso tá num poema, né? Ao menino de 1918 chamaram anarquista. A expulsão do colégio, né? Que o marcou demais. Ele fala sobre isso inúmeras vezes. Aliás, essa é uma questão interessante. Como o Drummond é um poeta do século XX, gente, tem uma série de imagens, de entrevistas, existe muito áudio, muita gravação, isso é documentário, né? Muita foto, enfim, isso existe muitos documentos, né, do Drummond, isso é bem legal. Depois ele acaba vindo para o Rio de Janeiro, mas antes de vir para o Rio, acho que é muito legal a gente comentar, tanto eu quanto você gostamos muito dessa história, que é ainda em Minas Gerais, quando ele conhece os modernistas. Essa história é ótima. Isso foi em 1924, né? 2 anos depois, após a Semana de Arte Moderna. E os modernistas, tipo Tarsila, Oswald, Mário de Andrade, né? Estavam recebendo aqui um poeta francês, né? Chamado Blaise Cendrars, que queria conhecer, assim, um lugar histórico. Né? Era a virada dos modernistas no sentido de busca da nacionalidade, né? Eles pararam de olhar só para São Paulo e quiseram olhar para Minas, para cidades históricas, para aquelas cidades barrocas, e fizeram uma excursão. Né, simplesmente pegaram, né, fizeram assim uma pé na estrada, foram para Minas Gerais, passaram por Belo Horizonte antes de chegar às cidades históricas, onde eles achavam que eles iam encontrar essa brasilidade, e lá o Drummond, vencendo a sua timidez, que era assim imensa, ele se aproxima do Mário de Andrade, ele conversa com o Mário de Andrade. Super jovem, 22 anos ele tinha, 23. 22. E ele diz depois, né, aquela passagem dos poetas por Minas Gerais foi a minha Semana de Arte Moderna, quer dizer, para ele foi um carnaval. Ele se aproximou dos seus ídolos. Não, né? Gente, eu adoro essa história dessa viagem, e imagina o que é, né, você, apesar do Drummond ser um... Wisnik usa essa expressão, né? Um modernista desconfiado, né? Porque ele não se apesar de ter no Mário, né? Depois você vai falar sobre isso, um grande interlocutor, mas ele não é tão afeito às teses nacionalistas do Mário, também não tem a inventividade do Oswald, mas ele tem, como você acabou de falar, né? São os ídolos dele, sim, né? sim. E ele tinha 22 anos. E de uma certa forma, acho que a gente pode dizer isso sem medo de errar, é dessa viagem e desse encontro que vai surgir a revista, que é a revista modernista mineira, que o Drummond é um dos patronos. Sim.
E depois também o famoso poema... No Meio do Caminho. No Meio do Caminho. Porque é interessante, esse encontro com o Mário se deu em 24. E o primeiro livro do Drummond é de 1930. Sim, ou que é Alguma Poesia, né? Inclusive. Mas nesses 6 anos, o Drummond escreveu muito. E ele mandava os poemas para o Mário. Existe toda uma correspondência. Aliás, o Mário de Andrade, ele escreveu para basicamente todo mundo. Né? Quer dizer, todo mundo que escrevia para o Mário, ele respondia, né? O Rubem Braga, que é aquele cronista maravilhoso, dizia assim, eu tenho orgulho de ser a única pessoa que nunca recebeu uma carta do Mário de Andrade no Brasil. Porque o Mário respondia a todo mundo. E o Drummond era uma espécie de pupilo. Né? Então o Mário chegava a dizer, olha, troca essa palavra, troca esse verso. Então havia uma correspondência. Tutora, né? O próprio Mário que sugeriu que o poema de 7 faces, o poema do Gauche, estivesse na abertura. E nesse meio tempo, né, que o Drummond vai bebendo da fonte dos modernistas, ele escreve esse poema que começa com no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, um poema famoso, que foi um escândalo. A Pedra do Escândalo, né? Um poema escandaloso, né? Tanto quando saiu na revista de antropofagia, quanto quando saiu no livro, né? É um livro que é um poema que as pessoas assim, atacavam, né? Odiavam. Esse é um dos hits. Aliás, o Drummond ele é um desses poetas que tem hits literários, né, gente? O Drummond tem No Meio do Caminho é um hit literário, e agora José é um hit literário, Quadrilha é um hit literário, ou às vezes frases dele, né? Agora cansei que está chato ser moderno, serei eterno. Frases do Drummond que se transformaram em, sei lá, né, termos que todo mundo conhece. Mas o No Meio do Caminho, de fato, é um poema interessante, porque além dele ser escandaloso, né, a Pedra do Escândalo, ele é um poema que, como você bem falou, né, o Drummond, como bom escorpiano, ele foi juntando recortes, né, de tudo aquilo que saía. As críticas que foram feitas ao poema, E né? depois, agora, não me lembro se 64 ou 65, mas nos anos 60... Quando ele já era um poeta muito consagrado no Brasil. Muito famoso e consagrado. Ele lança um livro que se chama Biografia de um Poema, se não me falha a memória aqui, falando a respeito deste poema, que na verdade foi, né, de A a Zinco, porque ele vai de um poema rechaçado, pelos parnasianos, obviamente. Imagina um poeta parnasiano lendo um poema como esse. Que à primeira vista parece uma bobagem, mas não é, né? Mas não é, é um grande ataque, né? Quer dizer, a linguagem coloquial. Tinha uma pedra no lugar do havia, né? O português coloquial, a repetição, né? É um poema que não sai do lugar, porque de fato é como se houvesse uma pedra, né? Você não consegue andar, ele é circular, monotonia, né? Tem a coisa do obstáculo que impede que você avance, mas também, no meio do caminho, é a expressão que abre a Divina Comédia do Dante. Sim. Né? Quer dizer, o livro Divina Comédia começa com Nel mezzo del cammino de nostra vita. O Olavo Bilac tem um famoso poema cujo título é Nel mezzo del cammino. É uma expressão consagrada da poesia. E o Drummond pega essa expressão, digamos assim, elevada e rebaixa pro chão da trivialidade, que é você achar uma pedra no meio do caminho, né? Drummond vai voltar essa expressão lá na Máquina do Mundo depois, que é considerado, né, o grande poema do século XX. Mas é um poema que vai do rechaço à louvação, né? Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que não conheça o raio do poema da pedra, né? E reconheça a importância desse poema para a modernidade literária, né? Ele está pegando tudo aquilo que havia de canônico, de elevado, e está rebaixando para a trivialidade do corriqueiro, e com isso ele estava abrindo caminho para toda a poesia moderna brasileira. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. E é curioso, Ale, porque esse primeiro Drummond, que esse Drummond ainda muito ligado ao modernismo, do Mário, do Oswald, se afirma como um Gauche. Ele é aquele que vê o bonde passando, cheio de pernas, né? É aquele que vê os homens correndo atrás das mulheres, é aquele que observa, mas não participa.
né? Porque ele sente que ele tá fora do mundo, né? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Quer dizer, a rima é artificial, ela não resolve nada, né? Então ele é aquele que entende que ele tá sempre ali numa sensação de abandono também, né? Meu Sim. Deus, por que me abandonaste? É um exilado, né? Só que vem a guerra. Né, vem a guerra, estoura a guerra na Europa em 39 e aqui no Brasil a ditadura do Getúlio Vargas. Sim. E parece que mesmo esse Ghost, que prefere ficar atrás dos óculos e do bigode, só olhando e não participando, ele entende que chegou a hora dele fazer alguma coisa. É a virada do Drummond, É a virada, né? completamente. Não, perfeito. Essa virada da poesia, digamos, mais individualista do Drummond, né, para uma poesia mais social, até a questão da própria ironia, do humor, né, porque tanto Alguma Poesia, que é o primeiro livro, ou o Brejo das Almas, né, que é o segundo livro do Drummond, ele tem, né, poemas mais leves, mais irônicos, uma auto-ironia, né, a cidadezinha qualquer, eita, vida besta, esse meu maravilhoso, Deus, eu adoro esse o poema. O homem vai devagar, o cavalo vai devagar. Puta saco, né, aquela cidade que nada acontece, a né, vida provinciana, a vida provinciana, né? Ou mesmo, né, aquele tratamento, a gente vai falar um pouco disso depois, tratamento dado ao humor, que é aquela coisa, escreva o seu nome com letra de macarrão, tudo muito irônico, tudo muito leve. E, de repente, parece que isso não cabe mais num mundo caduco, para pegar a expressão do próprio Carlos Drummond de Andrade. E aí eu adoro isso, né, porque uma outra palavra que o Drummond também usa bastante é a palavra mãos, né, e aí o Drummond que vai dizer agora no Sentimento do Mundo, eu tenho apenas as duas mãos e o sentimento do mundo, né? E aí esse mesmo Drummond vai dizer, não, meu coração não é maior que o mundo, nele não cabe nem as minhas dores. Né? Então parece que ele se coloca menor, de uma certa forma, diante de um mundo que o avassala, que tá avassalador, sim, né? Sim, quer dizer, num primeiro momento, há, digamos, uma certa sensação de superioridade, quer dizer, né? Eu tô acima dessa quadrilha amorosa que é ridícula, né? Da família burguesa, da vida provinciana. Ele olha tudo com um certo ar de ironia, né? Que uma pedância quase, né? Só cabe a quem é realmente outsider, né? Quem não participa de nada pode olhar tudo com um certo distanciamento crítico, irônico. Agora não, né? Agora ele não se sente tão distante. No próprio poema Mãos Dadas, ele vai dizer, olha os meus companheiros. Né? Quer dizer, há um sentimento de solidariedade pelo outro, porque o próprio cenário político e social é catastrófico, né? Quer dizer, é um mundo que está prestes a assistir a sua própria ruína. E o Drummond entende que a poesia tem um papel de intervenção nessa realidade. É o Drummond social, né? Aqui a gente vai ter um Drummond, na verdade, que olha para o coletivo. É um Drummond em que a gente vai ter poemas talvez, os poemas mais simbólicos do Drummond sejam os poemas dessa fase social, A Flor e a Náusea, Mãos Dadas, Sentimento do Mundo, A Morte do Leiteiro. Né? Esses poemas narrativos, né? Para quem não conhece, a gente optou, claro que a gente tem que fazer uma seleção aqui, né, gente? Senão não tem como, ficaríamos o dia inteiro aqui lendo os poemas. Mas A Morte do Leiteiro é um poema narrativo maravilhoso, sim, né? Enfim, numa cidade violenta em que tá todo mundo tenso ali. Com medo de assalto. Né? Alguém confunde o leiteiro que vai deixar, obviamente, o leite meio de madrugada ali. Na casa das famílias burguesas de um bairro de classe média, né? Acha que é um assalto, dá um tiro e mata o leiteiro. E o leite... Essa é uma imagem muito usada pelo Drummond, né? Sim, a imagem do branco do leite que se mistura com o sangue. Formando um terceiro tom a que chamamos Aurora. Né? Quer dizer, é uma injustiça, é um homem pobre, né, que vem do subúrbio, trazer o leite da vaca mais forte, etc., né? E que é confundido com um assaltante e morre. Mas, quer dizer, é uma situação de injustiça diante da qual o Drummond se compadece, né? Tem um momento do poema que ele diz assim, meu leiteiro. Ele usa o pronome possessivo, né? Só que ao mesmo tempo que ele vê uma situação de injustiça e de violência, ele aponta para um sinal de esperança. Né, a aurora, como o nascer, né, aquele momento anterior ao nascer do dia, parece ser uma imagem que se assemelha à rosa que nasce no asfalto, por exemplo. A flor que nasce no asfalto. Eu acho que tem isso nesse Drummond da segunda fase, né? Há uma esperança, mesmo que seja uma esperança
frágil, né? Não é uma esperança, assim, robusta, mas há essa esperança. A rosa é feia, a rosa é frágil, mas é uma flor. Mas é uma flor. E, de uma certa forma, há uma coisa aqui que eu também gosto muito nesse Drummond da segunda fase, até porque é a fase da vida do Drummond em que ele tem um engajamento político mais claro, é legal de dizer isso. E à esquerda, né? E à esquerda. Depois ele vai rever isso, vai acabar até rompendo com isso, e ele vai ser alvo de muitas críticas também por conta disso. Mas, principalmente no Sentimento do Mundo, que é o primeiro livro, né, de 39, dessa segunda fase, há um poema de que eu gosto bastante que se chama Os Inocentes do Leblon, né? Que é um poema muito curto, não me lembro exatamente quantos versos, mas assim, bem curtinho, 8, 9 versos, em que ele, né, coloca a situação, olha, o mundo está caindo aos pedaços e as pessoas estão na praia passando protetor solar. Passando um óleo suave nas costas, né? Esquecidos de todas as tragédias que estão acontecendo ali ao redor. Eu acho essa imagem, assim, extremamente atual, né? Daquela coisa de, olha, o mundo às vezes está acabando. Isso me faz lembrar uma vez, eu vi, já faz alguns anos, mas sempre que eu dou essa aula, eu sempre faço esse mesmo comentário. De uma vez eu vi um anúncio no jornal de um empreendimento imobiliário que ficava ao lado de uma comunidade. E esse empreendimento imobiliário estava vendendo menos por conta disso, né? E aí a sugestão maravilhosa da construtora, esse maravilhosa, obviamente é irônico aqui, era de colocar na janela projeções. A pessoa, inclusive, que comprava o apartamento podia escolher qual era o país que queria ser projetado. Então, assim, você podia comprar o apartamento e aí, em vez de você olhar os Alpes, em vez de você olhar a comunidade, você vê os Alpes, ou sei lá, o Havaí. É muito isso, né? É muito atual essa coisa de assim, eu não quero a realidade, não quero olhar para fora. E é muito um Drummond que, simpático à União Soviética, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, frontalmente oposto à ditadura Vargas, embora fosse um funcionário público. Né? Embora trabalhasse para o governo, que num certo momento cooptou muitos intelectuais, mas ao mesmo tempo um homem, né, de convicções à esquerda, simpático ao comunismo. Isso está em vários poemas. Carta a Stalingrado, por exemplo, né, com o Russo em Berlim. E que faz uma crítica a essa sociedade burguesa, né, que é essa sociedade do ladrão se mata com um tiro, né, da alienação, de um descompromisso com os problemas sociais. Mas também é um Drummond, esse poema é belíssimo, mas eu queria lembrar de um outro poema dessa fase social, que é o poema O Elefante. Ai, que eu amo, bem lembrado. Que é um poema sobre um eu lírico que fabrica diariamente um bicho, né? Um animal enorme, chamativo, né? O elefante, que passeia pela rua, mas ninguém nota, ninguém dá a mínima atenção, né? Volta todos os dias à noite, fala, amanhã continuarei. Né? Quer dizer, que é o poeta que joga os seus versos para a sociedade, não é ouvido, mas insiste, né? Insiste nesse poder da poesia de um dia ser capturado, né? Por aquele que precisa ouvir. É o reforço da esperança e é o reforço também da questão da coletividade. É impressionante como é um Drummond que fala em companheiros, a expressão das mãos, né? A rosa do povo, o sentimento do mundo, né? Vamos juntos, vamos de mãos dadas. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes, a vida presente. Esse poema sempre me comove. É muito bonito. A sua leitura foi particularmente... Tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes. Tem outro poema que ele diz, né? Este é um tempo de homens partidos, né? Divididos, polarizados. Era o cenário, né? Da Segunda Guerra Mundial. Mas, como o Drummond, ele é muito, assim, tocado pelo que está acontecendo no mundo, né? O fim da guerra, a nova ordem social e política também vai afetar, também vai redimensionar a sua obra a partir da segunda metade dos anos 40. A impressão que a gente tem quando lê o Drummond é que ele fica um pouco frustrado, assim, né? Porque eu acho que ele esperava, tenho essa impressão, que com o término da guerra fosse haver uma nova
reconfiguração social, né, uma nova reconfiguração histórica, em que o mundo fosse, sei lá, né, se tornar um lugar mais justo, mais igualitário, né? E no final das contas, acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo entra em Guerra Fria, a cisão continua, duas potências, né? As coisas continuam muito complicadas. No Brasil, então, nem se fala. E aí parece também que não tem muita diferença entre Estados Unidos e União Soviética, né? Entre o assim chamado bloco capitalista, o bloco comunista. Então o Drummond olha para tudo isso e chega à conclusão óbvia de que o ser humano nunca vai melhorar, né? Então, quer dizer, aquela esperança utópica. Eu acho que o Drummond da segunda fase é um Drummond da utopia. Sim. Né? É possível construir essa coletividade, é possível superar o fantasma do nazifascismo. Beleza. Uma vez superado, o mundo continua dividido, né? E é um Drummond já encaminhando-se para os 50 anos, né? Claro que hoje você ter 50 anos, você é uma pessoa ainda muito ativa, mas não naquela época, Sim. né? É o Drummond, como ele mesmo diz, da madureza, né? É o Drummond que tá ficando velho. É o Drummond do Claro Enigma, né? Sim. Que é um livro de 1951, cuja epígrafe é maravilhosa, que é do Valéry, né? Do Paul Valéry. Os acontecimentos me aborrecem ou me impediam, né? Que é aquela coisa, é o próprio Drummond olhando para a obra dele, parece meio metalinguisticamente, falando assim, olha, agora acabou, né? Não quero mais saber do que está acontecendo aqui fora, né? Não o Drummond que tinha escrito A Rosa do Povo. Não quero mais usar a minha poesia me engajando em questões políticas ou sociais. O que está acontecendo não me interessa. E é engraçado como o Drummond, é maravilhoso, na verdade, né? Como o Drummond vai recriar não só, digamos, o seu lirismo, mas ele vai recriar, o cara tem que ser muito bom para fazer isso, né? Toda a sua poética, porque Sim. esse Drummond que era moderno, que era moderno no sentido linguístico, de criação, do verso livre, da experimentação, né? Da experimentação, perfeito. Ele vai se transformar num clássico. Tanto que as pessoas diziam na época, quando o livro Claro Enigma saiu, seria, digamos assim, o início de uma terceira, iniciada naquele livro Novos Poemas, mas cristalizada no Claro Enigma, as pessoas diziam, pô, o Drummond se classicizou, o Drummond encaretou. O Drummond apareceu, né, fazendo sonetos com versos alexandrinos, são aqueles versos de 12 sílabas, muito empolados, né, retomando Camões, Dante, o Barroco. Que Drummond é esse? Que Drummond é esse? O Haroldo de Campos tem uma crítica terrível. O Haroldo de Campos nunca aceitou. Ele falou, o que é isso? Digamos assim, essa virada reacionária na opinião. O Haroldo de Campos, como poeta de vanguarda, né, achava que o Drummond estava traindo a sua herança modernista. E talvez fosse uma traição consciente. Não, e começa com o título, né? Porque olha o nome, Claro Enigma. Gente, já é um oxímoro, já é difícil de entender a partir daí, né? Porque se é claro não é um enigma, se é enigma não é claro. E o próprio título do livro, quando esse livro caiu durante muitos anos aí nas listas de vestibular da vida, e eu achava muito curioso os alunos falarem, nossa, professor, é um livro difícil de ler, né? E de fato é um livro difícil. É um dos mais difíceis da poesia brasileira, na minha brasileira. Opinião. E aí eu falava, gente, mas tá no título que vai ser difícil. Ele não mente pra gente, né? Sim. Porque o título e é dividido em partes, né? Tem aquela questão do entre lobo e cão, do lusco-fusco, é um livro que né? você vai lendo, ele é atravessado por essa sensação de melancolia, né? De um Drummond que meio que abre mão de participar, volta a essa herança clássica da literatura, na qual ele é magistral. O primeiro poema, como é que se chama? Dissolução, não é? Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar, aceito a noite. Aceito a noite. Então é um poeta já lidando com o envelhecimento, com a ruína das suas utopias políticas, mergulhando com muita propriedade nessa tradição clássica, e o livro é dividido em partes. E a primeira parte, os poemas do Claro Enigma, é Entre Lobo e Cão, que é belíssimo, né? Quer dizer, é aquele momento do lusco-fusco, em que você não consegue mais distinguir as coisas, mas também é uma referência ao Sá de Miranda, que é um poeta do classicismo português. É o pai do classicismo português, né? Contemporâneo do Camões, que tem um belo poema em que ele fala de uma pessoa que anda na meta do meio-dia entre lobo e cão, que são constelações, né? A constelação do lobo, a constelação do cão. Quer dizer, é um cara que anda no meio-dia vendo as estrelas, ou seja, na meta do meio-dia, para ele é escuro. Ele olha para o céu, ele vê tudo preto, né? Que é como Drummond se sentia. Havia um sentimento de esperança do pós-guerra, mas olhando para o céu, ele está entre lupus e canes. Ele está entre duas constelações que só se vêem à noite, né? Eu fiz uma referência aqui quando a gente comentou, né? Começou o episódio
episódio falando sobre qual era o nosso Drummond favorito. E eu falei que eu gosto, amo Drummond social, mais o Drummond dos tempos de madureza, né? Como ele mesmo vai dizer, tem um apelo sobre mim. E muito por conta, claro, como professores, a gente acaba tendo uma visão atravessada. Eu acho que eu posso cravar isso aqui. A aula mais emblemática que eu dei na minha vida, pelo menos por enquanto, né? Foi a aula de Claro Enigma, né? Por vários motivos. Primeiro, pela dificuldade de preparar essa aula, pela certeza absoluta de ser um livro muito grande, né? E saber que transformar aquilo em algo palatável seria uma... É difícil, porque eu acho que há também na poesia do Drummond alguma coisa que não é para ser completamente compreendida. E ao mesmo tempo você tem ali uma tarefa que é didatizar aquilo, né? Por uma prova. E, enfim, foi um momento muito especial para mim, dando aquela aula ao final e todo... Foi uma aula que eu terminei e eu estava tão tensa, tão nervosa, que eu literalmente chorei quando a aula terminou. Assim, deve ter sido lindo. As pessoas devem ter se emocionado também. Espero. Foi um momento marcante na minha carreira. Porque nesse livro tem um poema que é um dos poemas talvez mais celebrados da literatura brasileira. Já foi eleito pela Folha de São Paulo. Porque a Folha adora fazer como se literatura fosse competição, né? A Folha adora uma lista, concurso de Miss, né? Não é assim, né? Mas o maior poeta do Brasil, o maior poema do Brasil, que é A Máquina do Mundo, né? Que é uma imagem dos Lusíadas do Camões, né? Tem um momento que o Vasco da Gama encontra a Máquina do Mundo, que é uma espécie de miniatura do mundo então conhecido, que é oferecida a ele, né? O grande navegador, naquele sentimento antropocêntrico do Renascimento, o homem que domina o mundo, né? E no caso do Drummond, que faz uma releitura bárbara, né? E o poema é todo em tercetos, o que lembra a Divina Comédia, porque o Drummond não tá de brincadeira, não, né? Ali ele não tá. Ele vai de Camões, Dante, tudo em brincar. terça rima, né? E é o eu lírico que está numa estrada pedregosa de Minas. Ele volta, né? A estrada escura. Ele só ouve o som dos seus sapatos e um sino rouco de uma igreja. Beijo e a do máquina sino, do né? mundo, que é tipo uma geringonça, né? Que abre no seu caminho, oferecendo a ele todo o conhecimento sobre o ser humano, sobre si próprio, sobre o mundo, que ele buscou a vida inteira e nunca alcançou. Ele tá meio que cansado de tanto buscar o sentido. E aparece uma geringonça que diz assim, tá aqui pra você. Tudo. De graça, eu tô te oferecendo o conhecimento que nenhum ser humano jamais pôde totalizar. Entra, é seu. E ele abaixa os olhos, né, os olhos incuriosos e laços, espera que a máquina se feche, ele não diz uma só palavra e continua o seu caminho. De mãos pensas avaliando o que perder. Quer dizer, ele recusa uma oferta de um conhecimento totalizante, como a dizer assim... Claro que se alguém chega pra você e diz, olha, essa aqui é a verdade, você não pode questionar. Você não pode exercer a sua negatividade, né? E esse Drummond é um Drummond que diz assim, eu prefiro não ter o conhecimento total, mas pelo menos o conhecimento que eu adquiri veio de mim mesmo, né? E eu posso duvidar dele. Então o Drummond rejeita a máquina do mundo camoniana e segue o seu caminho. É um maravilhoso posicionamento muito moderno, né? Muito do homem moderno, não é à toa. É a recusa. É a recusa de um saber que vem de graça. Bom, a gente poderia ficar aqui falando... Esse livro especialmente tem poemas assim... muito marcantes, muito difíceis. Olha, há poemas ali que você lê, gente, sinceramente... São muito, muito difíceis mesmo. Tem alguns que fala, meu Deus, o que ele quis dizer aqui, né? Tarde de Maio, Cavalo Marinho. Perguntas em formato de Cavalo Marinho, esse poema é fantástico. O que isso quer dizer? Mas tem uma coisa no Drummond, quer dizer, a gente tá falando aqui de um Drummond talvez mais hermético, proposital, né? Eu quero fazer um soneto duro, né? Nossa, escuro, né? Ousar escrever. No Claro Enigma um momento em que ele recria, pra gente pegar o começo do episódio, o poema, um verso do poema No Meio do Caminho, né? Sim. Ele reescreve No Meio do Caminho de uma pedra. Num poema que se chama Legado, né? Que não é um nome qualquer, e né? ele diz assim, de tudo que eu fiz, não vai sobrar nada, a não ser uma pedra que havia em meio ao caminho. Quer dizer, ele dá uma linguagem bastante erudita, né? Quase parnasiana, num soneto, num verso alexandrino, para aquele seu poema chocante, né? Iconoclasta. Então, até a própria obra ele rejeita, né? Mas se tem uma coisa que eu acho que atravessa esses Drummonds, seja o iconoclasta da primeira fase, seja esse Drummond melancólico, é o tema do amor. Que, aliás, é o tema da poesia. Né? Quer dizer, todos os grandes poetas falam de amor, mas o Drummond fala de amor de um jeito diferente. Bom, né? e não é à toa que a gente escolheu
este tema para amarrar aqui o nosso episódio, porque no final das contas, pessoal, o amor é o grande tema da poesia, o amor é um grande tema de qualquer poeta, e o Drummond, ele tem um tratamento dado a esse tema que é um tratamento um pouco antirromântico. Total. Ou pelo menos um pouco avesso àquilo que nós estamos acostumados. Não, né? Sentimental. Não né? sentimental. Eu acho que o Drummond, ele é tudo menos sentimental. Com certeza. A gente até brinca muitas vezes, né? Em sala de aula, vira e mexe, os alunos viram para nós, perguntam, e aí, professora, quero, né, mandar um poema para alguém, o que você acha? Tem que ser o poeta X, o poeta Y? E aí eu sempre viro e pergunto, tá, mas né, me diz aí um poeta de que você goste. Não sei, pode ser um Drummond. Fala, olha, Drummond... O Drummond ele complica tudo. Complica, né? Ele é o poeta da complicação. Mesmo filho, amor. Mesmo né? amor. Manda um Vinícius de Moraes, mas manda Drummond... uma Cecília Meirelles, manda um, sei lá, um Álvaro de Azevedo. Depende do poema, né? Mas senão mas complica. o Vinícius de Moraes vai bem, né? Porque o Drummond é um poeta que fala do amor, né? Mas sempre do amor como uma busca e não como uma coisa plenamente vivenciada. Né? Então é aquele poeta que tudo para ele é uma busca, né? A poesia, a procura da poesia, né? A procura da palavra, a procura do outro, a procura do político, a procura do amor, né? Então a gente pode lembrar aqui de poemas maravilhosos. Eu acho que um que eu sei que você ama de paixão, eu também gosto, que é um poema chamado Memória, Amar o Perdido, Deixa Confundido Este Coração, que é um poema que ele fala sobre amar o que já se perdeu, né? Ou como num título de um dos seus livros, A Falta que Ama, né? Você ama aquilo que você não tem, ama aquilo que você perdeu e não valoriza aquilo que você tem, né? As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficaram. Esse poema que é do Claro Enigma e tá do lado também do Amar, né? Que é um poema que talvez seja um dos mais... É uma coisa que a gente fica repetindo, né? Mas o que pode uma criatura dentre as criaturas, se não amar, né? Amar e malamar, amar e desamar. Amar a nossa sede infinita, a água, né? A água implícita, o beijo tácito. Quer dizer, amar é difícil, é amar amaro, né? Sim. É o amar amargo, mas não se pode fazer outra coisa senão amar. Mas esse mesmo Drummond que vai falar do amor desse jeito, também é o mesmo Drummond que vai falar olha, Carlos, sossegue, né? O amor é isso que você tá vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será, né? Ou mesmo no Quadrilha, que é um poema que eu sei que você adora. O Quadrilha, que é um poema do Alguma Poesia, que tem esse veio irônico, né? Que é aquele poema que todo mundo conhece. Sim, um dos hits. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava... Quer dizer, é a ideia de que eu amo, mas não sou amado. Né? É o amor não correspondido que gera uma quadrilha, no sentido de uma dança em que os pares se trocam. O ritmo do poema né? Quer dizer, quadrilha, na quadrilha, né? Da festa junina você troca de par e você nunca termina com quem você começou, nunca termina com quem você queria, né? Então ele fala dessa roda, dessa quadrilha de desencontro, de desacerto. E o mais interessante do poema é que ele termina falando de uma certa Lili que não amava ninguém, né? Alguém amava Lili. E todos os personagens se ferram no final, né? Um morre de desastre, a outra vira titia, a outra vai pro convento. Então, a única pessoa que se dá bem é a Lili, né? Que se casa com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ou seja, a única pessoa que não tinha amor por ninguém é aquela que termina bem, que termina casada. E termina casada não com uma pessoa, mas com um sobrenome, né? Você não fala, eu me casei com o Rodrigues, né? Eu me casei... Não, você fala o nome da pessoa. Quando você se casa com um sobrenome, é que você casou com a família, você casou com a herança, você casou com os bens, né? Então o Drummond, nesse poema tão engraçadinho, fala do amor como busca, e o amor verdadeiro nunca é correspondido, e quem é mais interesseiro se dá bem, né? Arranja um bom casamento. Não se mate. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você e os recalques se sublimando. Lá dentro um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que se persignam, anúncios do melhor sabão, barulho que ninguém sabe de quê, pra quê. Entretanto, você caminha melancólico e vertical. Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro e as luzes todas se apagam. O amor no escuro? Não, no claro. É sempre triste, meu filho Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe, nem saberá.
Tem um outro aspecto do Drummond também, só queria fazer esse comentário aqui, a gente falou do amor, do desamor. O Drummond também foi um poeta erótico. Ele também tem poemas eróticos. Ele bem também, né? Eróticos. Também, o seu livro O Amor Natural fala do amor nessa outra experiência carnal. Então, quer dizer, um poeta que tentou se acercar desse tema, mas sempre desse jeito gauche, né? E o Drummond... nos anos 60, 70, já era um poeta consagrado, né? O grande poeta brasileiro. Se dedicou às memórias, né? Os últimos livros de poemas do Drummond são um retorno ao passado, à família, né? E ele morre já bastante velhinho, né? Em 1987, poucos dias depois de uma perda a qual ele não suportou, né? Que foi a morte da sua filha, Julieta, a grande paixão da sua vida. A filha morre e poucos dias depois, em acho que em agosto de 87, o Drummond vem a falecer. Essa foto que tem no enterro da Maria Julieta, do Drummond, é uma coisa assim de cortar o coração, né? Se vocês derem um Google, é uma foto... Aliás, é a última foto em vida do Drummond, claro. Sim. A filha morre jovem, ela teve câncer, enfim, é uma morte abrupta, né? Deixa os netos, o Drummond teve ela teve, né, dois filhos, mas o Drummond, dizem que ele até se recusou, na verdade, ele meio que abdica da vida, né, ele não quis mais comer depois daquilo, já estava com uma saúde relativamente frágil e meio que abre mão, digamos assim, ele não da vida, não suporta esse golpe, né, a perda da filha. Ele que tinha... É interessante isso, né? Porque ele teve um primeiro filho, Carlos Flávio, que é um natimorto, né? Nasce e morre. Tem um poema bonito chamado Ser, em que ele fala isso, né? O filho eu fiz, desfaço no vento. E depois a única filha que ele teve foi a Maria Julieta, né? E essa foto, essa relação. Todos os livros do Drummond tem várias fotos dele com ela pequenininha, ele com ela no colo. Era uma presença constante na sua vida, né? E ele morre em 87... certamente deixando um legado assim, gigantesco, né, para a literatura brasileira, como essa voz que comenta todas essas ondulações do século XX, mas também é um poeta, digamos, se a gente quisesse pegar o norte do Drummond, né, é um poeta inquieto. É o poeta da inquietude, né? É aquele poeta que não se conforma com o mundo tal como ele é e que seja... na blague modernista, seja no seu engajamento social ou mesmo na sua reclusão, é um poeta que pensa o mundo, que se joga contra o mundo, né? E por isso ele é tão moderno, né? Esse poeta que briga com as coisas, tenta achar um sentido, não encontra, mas segue escrevendo, né? Segue lutando com as palavras, como ele mesmo dizia. Eu acho que você foi muito feliz quando você disse que o Drummond é o poeta da busca, né? Ele é o poeta que procura, né? Penetra surdamente no reino das palavras. Eu acho que no final das contas o que o Drummond nos proporciona é isso. É uma busca e no fim das contas é uma busca por nós mesmos, né? Eu acho que ler o Drummond, que é um poeta que se inventou e reinventou tanto ao longo da sua poesia, ao longo do seu lirismo, é também, de uma certa forma, uma busca por nós mesmos. Né? Como ele diz, né? A mineração do outro, mas também a escavação de si mesmo, né? E nessa busca, ele escreveu alguns dos poemas mais memoráveis da literatura brasileira do século XX. Consolo na praia. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas viram outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu, na areia, no vento. Dorme, meu filho. Bom, e para quem quiser tomar mais um café, claro que a sugestão não poderia ser outra, a não ser ler Drummond. Então a gente aqui vai sugerir, mas assim, sugerir efusivamente a leitura da antologia poética do Drummond, que foi organizada inclusive por ele mesmo, dividida ali pelos temas que ele julgou mais proeminentes ao longo da sua carreira. Então tem todo esse valor também de ter sido algo que o próprio poeta pensou e organizou ao longo da sua vida. Vale muito, muito, muito a pena. Claro que o ideal é sempre ler a obra toda, mas é uma obra, como você entendeu aqui, muito extensa, né? E a antologia que ele organizou em 62, quando ele fez 60 anos,
antologia, para quem não sabe, é uma reunião do melhor, né? Dos melhores poemas na opinião dele. E ele dividiu em 9 temas, então é bacana você perceber que o próprio poeta via 9 constantes, né? A família, o amor, a Itabira, e os poemas que ele elegeu como os seus melhores. É uma ótima porta de entrada para o universo drummondiano, e quem entra por essa porta, né? Quem penetra essa porta, nunca mais volta igual, né? Nunca mais é o mesmo depois dessa leitura. É impossível. Temos um programa? Temos. É isso. Até o próximo. Tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluga. E a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. E até o próximo episódio.